E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Mário Mática. Hoje a gente vai aprender a resolver problemas de segundo grau. Ou seja, quando você for traduzir o problema, você vai verificar que ele é resolvido utilizando uma equação de segundo grau. E aí nesse caso, o seu problema ele tem várias maneiras de ser resolvido, porém, não necessariamente a resposta que você achar para a sua equação vai ser a resposta para o seu problema. E isso pode ser um pouco confuso, e é justamente aqui que eu vou te mostrar como é que você faz para diferenciar o resultado de uma equação de segundo grau para a resposta da sua pergunta. Belezinha? Vamos aqui então ao primeiro exemplo, acompanhe comigo. Qual é o número que tem o seu triplo aumentado de 28 igual ao seu quadrado? Ou seja, como a gente não sabe quem é esse número, então aqui eu posso chamá-lo de x, certo? Então, aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a quem? É igual ao seu triplo, ou seja, 3x aumentado de 28. Então, o que nós temos inicialmente, traduzindo aqui o nosso texto para a linguagem matemática, é essa expressão, x ao quadrado igual a 3x mais 28. E aqui você consegue reparar que nós temos a letra x aparecendo duas vezes e uma delas está com o expoente 2. E isso justamente ela nos mostra que aqui é uma equação de segundo grau. O que eu vou fazer então? Primeiro passo, eu vou passar esses dois elementos que estão à direita da igualdade para a sua esquerda. Lembrando que quem troca de lugar em relação à igualdade, automaticamente também trocará de sinal. Sendo assim, se eu passei esses dois valores para o lado de lá, aqui do lado direito não ficou ninguém. Se não ficou ninguém, eu vou igualar a zero. E aí reparem que a nossa equação de segundo grau, escrita na sua forma geral, é x ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. O que acontece? Para você resolver essa equação, a gente tem várias maneiras. Dentre elas, eu vou utilizar aqui a regra da soma e produto. Se por algum acaso você não lembrar dessa regra, aqui na descrição tem aqui um link que vai te direcionar a uma aula onde eu expliquei com bastante clareza e detalhes sobre essa regra, beleza? Então vamos lá. Aqui nesse caso eu tenho a soma e o produto. Lembrando que produto, na verdade, é a multiplicação. Eu não sei ainda quem são as raízes, tá certo? Mas eu sei que se a gente somar esses dois valores, ou seja, as duas raízes, o resultado é o valor de b com o sinal contrário. Aqui nesse caso, como b é menos 3, então a soma vai dar 3. E automaticamente também eu não sei quem são as raízes, mas eu sei que se a gente multiplicá-las, o resultado é o valor de c, onde aqui nesse caso equivale a menos 28. Então, pessoal, nós temos que achar dois valores que, ao mesmo tempo, a sua soma seja igual a 3 e o seu produto seja igual a menos 28. Aqui eu quero te chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, se o produto de dois valores quaisquer é negativo, é porque então, obrigatoriamente, um deles é negativo. Segundo detalhe, se a soma de dois valores quaisquer é positiva, é porque então, aqui no caso, o maior valor é positivo, já que um deles é negativo. Então, aqui nesse caso, não me restam outros valores que não sejam 7 e menos 4, pois 7 menos 4 é 3, bateu aqui, e 7 vezes menos 4 é menos 28. Ou seja, a nossa resposta aqui para essa questão, já que ela quer saber qual é o número, então a gente pode ter 3 ou menos 28. Então reparem que para essa questão, para essa pergunta, nós temos duas respostas diferentes. Se você pegar o 3 e envolver aqui nessa igualdade, substituindo ele no x, você vai ter
essa igualdade verdadeira. A mesma coisa quando você colocar, na verdade não é menos 28, né? Na verdade é menos 4, foi um errinho aqui. Então aqui não é menos 28, só corrigindo, tá? É menos 4. Então quando você substituir o x novamente por menos 4, você também vai ter essa igualdade sendo verdadeira. Beleza, pessoal? Só para não confundir, tá? As raízes não são 3 e menos 28. Esses valores que estão aqui na nossa equação de segundo grau são a base para você se orientar e aí sim achar as duas raízes da equação, que são, no caso, 7 menos 4. Se por algum acaso você preferir resolver por Bhaskara, depois x' x duas linhas, você vai ver que você vai achar esses mesmos resultados. E aí, nesse caso, a preferência de resolução é sua. Você pode escolher resolver por soma e produto ou pode escolher resolver também por Bhaskara, tá? Aí fica ao seu critério, beleza? Vamos agora ao nosso próximo exemplo. Beleza, pessoal. Nosso próximo exemplo tem aqui o seguinte texto. Ache 3 números consecutivos tais que o quociente entre o maior e o menor equivale a 3/10 do número intermediário. Vamos traduzir aqui a questão, olha só. Primeiramente, ele diz que os 3 números são consecutivos. Então, por exemplo, se eu chamar o primeiro de x, o próximo vai ser quem? Vai ser x mais 1, já que eles são consecutivos. Mas nós temos 3 números, logo então, o próximo vai ser x mais 2. Não esqueçam que a ideia de consecutivo é você pegar o número que vem após um outro qualquer. Por exemplo, o 7 ele é consecutivo do 6, porque 6 mais 1 é 7. O 8 é o consecutivo do 7, porque 7 mais 1 é 8. Ou se você pegar do primeiro, 6 mais 2 também é 8, tá bom? Então sempre com essa ideia, beleza? Ok, próxima. Nós temos aqui uma outra informação bem importante, olha só. O quociente entre o maior e o menor equivale a 3/10 do número intermediário. Olha só, gente, eu tenho aqui 3 números, x, x mais 1, x mais 2. Desses 3 valores, quem é o menor? Logicamente, é o x. Porque independente do valor que você vai considerar para ele, por exemplo, vamos supor que o x seja igual a 15. Então aqui eu vou ter 15, aqui eu vou ter 15 mais 1, que é 16, e aqui eu vou ter 15 mais 2, que é 17. Então o menor é o x. Então o quociente entre o maior, que é x mais 2, e o menor, que é x, lembrando que quando a questão fala em quociente, estamos tratando de uma divisão, beleza? Ok. Tudo isso aqui é igual a 3/10 do valor intermediário. O valor intermediário é quem está no meio, ou seja, no meio desses 3 valores. Aqui nesse caso é x mais 1. Turma, detalhe importante aqui, tá? Primeiro, quando a questão diz que equivale a uma fração de outro valor, então vou colocar essa fração multiplicada por esse outro valor. Agora, essa multiplicação por esse outro valor, ela só vai se dar com o numerador, ou seja, com o número que está aqui em cima. Beleza, pessoal? Vamos então aqui responder e verificar como é que vai ficar? Olha só, esse 3 vai multiplicar tanto o x quanto o x mais 1, já que nós temos aqui 2 elementos diferentes e a multiplicação vai ser na forma distributiva, beleza? Então vejamos. Aqui eu vou ter o seguinte, x vezes 3 é 3x, não se esqueçam que eu estou multiplicando em diagonal, tá? Então 3 vezes x é 3x, e esse 3x tem que multiplicar com o x mais 1. Isso é igual a quem? É igual a 10, que vai multiplicar o x mais 2. Turma, como esse 10 está multiplicando 2 elementos diferentes, por esse motivo, você tem que colocá-los também entre parênteses, tá bom? Porque se de repente você multiplicar sem os parênteses, vai dar a ideia que você está multiplicando 10 por somente um deles.
e isso é errado, tem que multiplicar pelos 2. Vamos lá então. 3x vezes x é 3x ao quadrado mais 3x vezes 1, que é igual a 3x. Beleza? Beleza. 10 vezes x é 10x mais 10 vezes 2, que é igual a 20. Então, está aqui a nossa equação de segundo grau. Nesse caso agora, a gente vai organizar de forma que ela fique na sua escrita em forma geral, ou seja, todos os elementos iguais a zero, porque assim é muito mais fácil de você verificar a melhor maneira de resolvê-la. Então, vejamos. 3x ao quadrado, como só tem ele, eu repito. Esse 10x passará para cá negativo, então 3 menos 10 é menos 7x. A mesma ideia com 20, que aqui é positivo, passará para o lado de lá negativo. Menos 20 igual a zero. Chegamos aqui nessa equação de segundo grau. E aí você pode pensar o seguinte, beleza, posso usar soma e produto? Poder até pode, mas aqui nesse caso eu acho muito mais complicado porque a soma e produto é uma ferramenta que você vai utilizar de preferência quando o x ao quadrado tiver coeficiente 1. Ou seja, ele vai estar sozinho, o que não é o caso aqui, tá? Então teria que dividir toda a equação por 3 para que o x ao quadrado ficasse sozinho. Só que ao dividir toda a equação por 3, repare que tanto b quanto c não vão ter divisões exatas, o que complica bastante. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com Bhaskara, x', x duas linhas. Acompanhe, então. Primeiro, vamos verificar o nosso delta, certo? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, para a gente verificar quantas raízes essa equação vai ter. Aqui, nesse caso, o b é o menos 7, que é o valor que acompanha o x. O A é 3 e o C é menos 20. Então vejamos. Aqui eu vou ter menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes menos 20. Tranquilo? Menos 7 ao quadrado é a mesma coisa do que menos 7 vezes menos 7, cujo resultado vai ser igual a 49. Menos com menos é mais. 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 4 é 240. Então, a gente vai ter um resultado igual a 289. A raiz aqui quem é? Ela pode ser 13 ou pode ser 17. Acredito eu que é 17. Vamos só conferir? Colocar bem aqui do lado, olha só. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, sobe 4. 7 vezes 1 é 7, com mais 4 é 11, tira uma casa. 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1, somando 289. Beleza. Então já sabemos que a nossa raiz aqui, aliás, o nosso delta é 289. Para a gente descobrir as raízes, reparem, eu vou pegar menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir e vou separar aqui em duas raízes. A primeira delas, quem vai ser? Menos b. Opa! Como b foi menos 7, menos b vai ser menos 7, cujo resultado é igual a 7. Mais a raiz quadrada de delta. Nós acabamos de ver que o delta foi 289 e por essa continha a gente verificou que a sua raiz é 17, beleza? Sobre 2a, o a ele vale quanto? O a ele vale 3, logo então 2 vezes 3 é 6, beleza? Fazendo isso, reparem que o nosso x' vai ser igual a quem? 17 mais 7 é 24, 24 dividido por 6 é igual a 4. Agora, a nossa próxima raiz, que eu vou chamá-la de x duas linhas, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma ideia, só que ao invés de trabalharmos com a soma lá em cima, no numerador, eu vou trabalhar com a subtração. 7 menos 17 é menos 10, menos 10 sobre 6 é um valor que não tem uma divisão exata. Sendo assim, então, eu vou ter aqui
menos 5/3, tá? Detalhe importante, ache 3 números consecutivos tais que... Aqui, pessoal, olha só, se a gente for trabalhar com a fração, ela vai ficar muito complicada, mas tem um detalhe que eu me esqueci, que essa questão aqui é ache 3 números naturais consecutivos, tá bom? Também aqui tem naturais, tá certo? Eu esqueci de escrever, tá? Foi erro meu, tá bom? Eu vou até colocar um adendo aqui embaixo no vídeo, beleza? Então vamos lá. Se ele quer então 3 números naturais, logicamente que eu vou considerar o x somente igual a 4. Menos 5/3 esquece porque não é um valor natural. Dessa maneira então, quem é que vai ser a nossa resposta? Vou colocar aqui embaixo. A resposta então é 4, porque o x vale 4. 4 mais 1 é 5 e 4 mais 2 é 6. Ou seja, esses 3 números eles correspondem à nossa resposta aqui da questão. Belezinha, galera? Então vamos agora a mais um exemplo. Acompanhe comigo. Beleza, pessoal? Nosso terceiro e último exemplo dessa aula diz o seguinte. A soma das idades de Marco e Antônio vale 18 e o produto delas 72. Determine a idade de cada um, sabendo que Marco é o mais velho. Então vejamos aqui. Eu não sei ainda as idades deles, mas eu sei que a soma dessas duas idades é 18 e o produto entre elas é igual a 72. Se você reparar bem, quando a gente organiza dessa maneira, a gente chega, na verdade, num sistema de equações de segundo grau, que foi uma aula que a gente já viu aqui também. Inclusive, eu vou colocar aqui o link dessa aula na descrição do vídeo para você acompanhar depois, beleza? Então, olha só, aqui eu tenho várias maneiras de resolver. O que eu vou fazer? Aqui dessa equação de cima, eu vou isolar o valor do m. Se eu vou isolá-lo, o a que o acompanha passará ao segundo membro, trocando o sinal. E aí, esse valor que eu substituí, que eu isolei, aliás, eu vou substituí-lo aqui embaixo, ó. Então, a gente vai ter que m vezes a, o m é 18 menos a, vezes a, isso tudo é igual a 72, beleza? Então vejamos, resolvendo agora aqui, distribuindo a multiplicação. 18 vezes a, 18a, menos a vezes a, que é a ao quadrado, igual a 72. O que eu vou fazer, pessoal? Como se trata de uma igualdade, tanto faz você lê-la da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda vai ser a mesma coisa. Como esse a ao quadrado aqui é negativo, eu vou passá-lo para o lado de cá, vai ficar positivo, tá certo? Então vai ficar o seguinte, olha só, a ao quadrado menos 18a, que passaria para cá também trocando o sinal, mais 72 igual a 0, beleza? Então, nós temos aqui essa equação de segundo grau, que, se você reparar bem, na verdade, é a tradução desse sistema, tá certo? Até porque, reparem que nós temos que o produto entre os valores é o valor de C e a soma entre os valores é o sinal de B, é o valor de B, aliás, com o sinal contrário, tá bom? Então, aqui, na verdade, ela trata da soma e o produto dessas raízes. E aí, vejamos. Aqui a gente pode escolher resolver realmente por soma e produto, mas, especificamente nessa questão, eu vou resolvê-la por Bhaskara, tá bom? Então, vejamos. Aqui vai ficar delta igual a b ao quadrado menos 4ac, onde o valor de b é menos 18, certo? Menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 72. Eita, olha lá a dificuldade. Vamos lá. 18 vezes 18, eu não sei de cabeça. Vamos fazer aqui embaixo. 8 vezes 8, 64. 6. 8 vezes 1 é 8, mais 6, 14. Aqui desce 8, desce 1, não é isso? Então, 4, 12, 324. Então, aqui eu vou ter
324 menos quanto? 72 vezes 4. 72 vezes 4. 72 vezes 2 é 144. Somado com ele mesmo, 288. Beleza? Onde aqui então a gente vai ter o seguinte. Se eu vou resolver 324 menos 288, eu posso reescrever essa subtração da seguinte maneira. Eu posso colocar 326, não é isso? Somando 2 menos 290, onde o resultado vai ser igual a 36. Então, já sei que o nosso delta vale 36, beleza? Que é o resultado dessa subtração aqui. Ok, vamos agora achar os valores de x' e x duas linhas. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Então, olha só. O primeiro valor de x é quem? É menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas, como eu estou pegando x', eu vou pegar então menos b, que vai ficar 18, mais a raiz desse delta, que é 6, sobre 2 vezes o valor de a, que dá 2, né? Já que o a vale 1. Sendo assim, 18 mais 6 é 24, dividido por 2, o x' é 12. Beleza? X não, na verdade é y, né? É o valor de a, quer dizer, né? Então, olha só, estamos trabalhando com a e b, tá? Só ajeitar aqui, não para não confundir. Então, já sei que o a' vale 12. Para a gente achar o a duas linhas, eu vou pegar a mesma operação, só que, ao invés de trabalharmos com a adição aqui em cima, iremos trabalhar com a subtração. Sendo assim, reparem, 18 menos 6 é 12. 12 dividido por 2, o resultado equivale a 6. Então, reparem que nós temos dois valores diferentes para o a. O que vai acontecer agora? Como eu sei que m é 18 menos a, é justamente esse valor agora que a gente vai substituir o a duas vezes, já que nós achamos dois valores diferentes, para que a gente consiga achar o valor de m. Então, vejamos. Vou colocar aqui do lado. Vou chamar, então, de m', tá? 18 menos a, quando a vale 12. Então, vejamos. Aqui eu vou ter 18 menos 12. O m' vale 6. No m duas linhas agora, o a vale 6. Então, eu vou ter 18 menos 6. O m duas linhas, o m vale 12. Então, o que a gente consegue reparar aqui? Nossa questão já acabou, tá? Se fosse uma questão para resolver somente o sistema, eu montaria aqui nesse caso os dois pares ordenados. 12 e 6, 6 e 12. Mas o que acontece? A nossa resposta aqui é determinada por um problema. Nós temos uma pergunta. Qual é a pergunta? A questão quer saber a idade de cada um deles. Porém, a questão ela afirma que o Marco é o mais velho. Ora, se o Marco é o mais velho, logicamente, então, é porque a sua idade é a maior. E aí, nesse caso, m igual a 12, m igual a 6. Então, nós já sabemos que o Marco ele tem 12 anos e eu sei que o Antônio tem 6 anos, tá bom? Por isso, pessoal, que quando você for resolver um problema de segundo grau, é muito importante que, além de você saber resolver utilizando equação de segundo grau ou sistema de equação de segundo grau, você saiba interpretar bem o problema para resolver e a chegar ao resultado correto, tá certo? Por quê? De repente, por desatenção, você poderia dizer que o Marco tinha 6 anos e o Antônio 12. E estaria errado? Bem, pelas respostas não, porque verifique que essa é uma resposta. Mas, de acordo com o que a questão te pede, a resposta não seria essa, tá bom? Porque, obrigatoriamente, o Marco é o mais velho. Automaticamente, então, o Marco tem que ter o maior valor numérico. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente vai finalizando aqui a nossa aula. Eu quero agradecer a participação de todos, tá bom? Muito obrigado. E 3 coisas. Primeiro, se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, tá bom? Segunda coisa,
Compartilhe aqui o link da aula com seus amigos em suas redes sociais. Se possível também, marque a gente lá no Instagram, @prof.marioandré. E terceiro e mais importante de todos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, porque isso me ajuda bastante a produzir cada vez mais conteúdos e aulas aqui para você, tá bom? Dica legal agora, atenção! Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link que, ao clicar nele, vai te direcionar para uma lista de exercícios voltadas para a resolução de problemas de segundo grau. Você pode imprimir se quiser ou estudar diretamente do computador ou do celular. E durante o seu estudo, se você tiver alguma dúvida, não se esqueçam de colocar aqui embaixo nos comentários que eu tentarei te ajudar o mais breve possível. Combinado, pessoal? Então, obrigado a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!